E Marrone começa esse ano ganhando no primeiro turno. Então, as pesquisas lá de março davam Marrone no primeiro turno. Marrone estava praticamente... Pesquisas feitas por quem? Essas por ti, internas? Pelo IPO. Inclusive, Né? Então, quando tinha o Daniel Treziak na parada? O Daniel Treziak, ele era mais competitivo, tá? Tá. Ele diminuía essa tendência do Marrone. Tá. Mas quando tirava o Daniel, que os demais nomes não tinham esse espólio eleitoral, esse peso. Então, os testes com o Daniel, sim, ele era o candidato, ele era o nome mais forte. Depois os demais nomes não conseguiam esse feito. Mas igual, mesmo o Daniel, ele tinha que lutar contra a mudança. Porque como é que ele ia se posicionar no jogo? Ele seria a mudança? O eleitor queria a mudança, né? Ele teria um terço, que foi aonde a campanha de Fernando Estima tentou navegar. E aí o eleitor, então, muito insatisfeito, e aí os indicadores de serviços todos, né, ruins, fez com que nós tivéssemos, assim, na história de Pelotas, eu acompanhei o governo Anselmo, Irajá, Anselmo, Bernardo Fetter, né, Marrone, Eduardo, Paula. Eu nunca vi as pessoas reclamarem tanto de buracos. Então, o primeiro ranking da pesquisa, buracos. Não era mais a qualificação das ruas. Nós estamos falando, não era mais ter asfalto nas ruas. Nós estávamos falando de tapar buracos. É isso que estava no pulso do eleitor. E ainda, né? Porque os buracos estão aí ainda. E aí, claro, então entra essa questão da zeladoria, então é a ideia do abandono do bairro, do descuido do bairro, da infraestrutura, e depois a saúde, que é um tema clássico, né? E é em todo o estado. A campanha de Porto Alegre, a discussão era a mesma daqui. A questão da fila. E a fila de exames, a fila de cirurgias, a fila de especialistas, algumas delas de responsabilidade do governo do estado, porque é média complexidade, não é de baixa complexidade, mas o eleitor não quer saber disso, entendeu? Então, é que os candidatos, quando falam, eles nem dizem isso na campanha. Não, O eleitor nem sabe isso. E o candidato também não diz, eu vou resolver isso. Esse é o problema do Eduardo. Não dizem. Não dizem, não explicam isso. Até porque também não teria efeito, né? Não. Estaria terceirizando a solução. Né? Isto. Então, aí vejam que é tudo um círculo vicioso, né? Um faz de conta. Que o outro acredita. O outro que acredita, o outro que diz, enfim. E nessa nós vamos há 500 anos, Elis! Não, a gente vota há pouco tempo. Menos tempo que isso. Mas a política é a mesma. E aí, então, nesse processo todo, chega Peronde. Tá. Chega Peronde, o eleitor ainda olhando ali, tipo assim, a minha agenda é a zeladoria, é saúde, a agenda do desenvolvimento econômico, do emprego é um sonho de consumo, mas não estava no pulso. O eleitor, tipo assim, eu estou preocupado com o buraco. Veja o seguinte, ó, o eleitor não entrou na eleição pedindo conquistas. Ele estava trabalhando com a retenção de perdas. Isso tem um simbolismo muito diferente, entendeu? Nós não estamos aqui... A agenda não era de conquistas. Não era o que eu vou ganhar mais. Era como é que eu faço para perder menos. A gente tem que olhar para isso. Porque foi uma eleição ímpar. Isso não aconteceu nos últimos tempos em Pelotas. Isso não estava na situação de Pelotas. Foi sempre uma busca por progresso, né? Por progresso. Continuar a evolução. É isso. E agora nós estamos falando de retenção de perdas. Então, nesse processo de retenção de perdas, começou a campanha do Estima, sendo apresentado como a continuidade, estava indo. Mas aí o Peronde começa a entrar na área. Né? ET. Um personagem ET já. E ele vai ser ouvido pelo eleitor, porque ele fala as dores do eleitor. Ele fala o que as pessoas sentem. Assim como o Bolsonaro fala o que o eleitor sente, Peronde vai falar o que o eleitor sente. Então ele se conecta não pelas propostas, ele se conecta pela empatia da dor. Tu tens algum fato que tu fique que seja clássico ali, algum vídeo, algum posicionamento dele, que tu possa botar essa mudança, essa fala representando o povo? Ele vai ganhar, até ali as pessoas começam a olhar para ele, mas não ainda com brilho nos olhos. O brilho nos olhos acontece quando ele afirma que ele pode mudar o desenvolvimento econômico, que ele é um empreendedor, que ele tem experiência, que ele é bem-sucedido, que ele pode fazer que a cidade seja bem-sucedida. Epa! Esse discurso não estava na agenda. Ele criou uma pauta, ele criou uma temática. E aí ele começava a falar da dor, não dizia como é que ia resolver a dor, mas tudo bem, ele estava trazendo um novo diferencial competitivo. Para a proposta de valor dada, que era só de perda, ele traz um alento. Sim. Mas aí eu tenho Peronde aqui aparecendo como uma novidade. Que é mudança, né? Só que ele não vai ser classificado como mudança, ele vai ser classificado pelo eleitor como renovação.
A mudança seria Marrone. Peronde é uma renovação. É algo novo. Tá. Algo novo. Captado esse sentimento captado também. Esse sentimento, quantitativamente, qualitativamente. Então o povo entendeu o Peronde como mais uma novidade. Como uma renovação, uma novidade. Isso. Uma inovação. É uma nova figurinha no álbum. O resto é figurinha repetida. E era. O Bate não era, mas de certa forma era. Mas o Irajá, o Marrone e a continuidade do governo de 12 anos. Isso. Né? Então, tipo, que estava ruim. Tava ruim. Então, o eleitor estava num brete ali. Então, ele olhava para o Peronde com a novidade. Claro que eu não estou levando na agenda, que era a pergunta que ele me fez, que eu quero chegar lá, por isso que eu estou fazendo toda essa explicação, que é essa questão da base ideológica. Tá. A base ideológica pulsa. Sim. Mas aqui nós estamos falando 10% do PT e 10% da direita aqui em Pelotas. É mais ou menos 10? 10. Claro que passa um pouquinho, mas o grosso é isso. Tá. E ela não é só rural, até porque o rural não teria força para isso. Ela vai ter aqui, nesse campo da direita, vai ter o empresariado, Sim. vai ter o rural, vai ter pessoas com uma ideologia mais à direita. E na esquerda vai ter muito funcionalismo público. Né? Então, claro. E não necessariamente estudantes, porque a cidade é cheia de estudantes que não votam aqui, né? Vamos combinar. Então, essas bases saem. Então, se qualquer candidato do PT, ele vai sair com uns 10%. Né? Então, e qualquer candidato da direita... só que a direita ela se divide. Do bolsonarismo. Do bolsonarismo. Hoje, por exemplo, por autodeclaração do eleitor, em torno de 38%, quase 40%, se declara lulista, uns quase 30% bolsonarista e o resto sem malvado favorito. Se o Estima tivesse vindo com a benção do Bolsonaro, ele estava no segundo turno, né? É que aí, vamos pensar assim, a agenda ela não começa com a polarização política, ela não começa com a ideologia. Por quê? Porque o eleitor tinha uma fila de problema para resolver. Então, ele não estava afim nem de lulismo, nem de bolsonarismo. Em que pese que Marrone vai se fortalecer a partir dos programas sociais de Lula, com a ideia de que ele vai trazer mais programas sociais, o que faz sentido para o eleitor. Sim. Tá? Mas ela não tanto é que se a gente for ver, agora nos 45 do segundo turno, é que começou um pouco de polarização. Sim. Mas até então, não. Isso não estava posto, né? Isso não estava. No primeiro turno não teve. Não, teve. Bolsonaro veio aqui, ninguém bateu, rolou bem, tudo bem. Não. A agenda não era, ela era municipal. Teve aquele ponto da visita dele na escola do Peronde. Sim, que ali tentaram polemizar, mas não virou assim uma agenda da cidade. Não teve um confronto Marrone-Peronde no primeiro turno. Não teve, nem no nosso debate lá. Não teve. Um confronto Peronde-Estima. Porque sabia-se... Esse era o confronto. Sim, porque ali o que ele precisava? Ele precisava derrotar o candidato que poderia ir para o segundo turno no lugar dele. Tá. Porque ali estavam disputando os dois o segundo turno. Né? Eles sabiam que Marrone estava no segundo turno. Agora a questão é quem dos dois iria. Tá, perfeito. Tá, o Estima já sabia que não ia, porque eles tudo fazem pesquisa também, né? Então não... Existia a probabilidade dele ir se não existisse o Peronde no caminho. Sim, mas o Peronde estava aí, não adianta. Ele derruba o Peronde, ele poderia ir. Isso. E aí o Peronde foi ocupando a ideia da novidade, da renovação, falando com o eleitor, e aí, pasmem, ele foi roubando eleitores de Marrone. Do Marrone, o Peronde? Sim, claro. O eleitor de baixa renda, volátil, sem preferência partidária. Que é só mudança da vida. Isso, que é melhorias. É o cara que vai lá na obra, o cara que tá com ele, o cara que corre no bairro, o cara que tá no caminhão, dá um pulo e vai lá falar com o eleitor, aquele dinamismo. E aí ele vai construir um conceito muito importante, que é o conceito da determinação. Nós não tivemos aqui na nossa história um prefeito com determinação. Nós tivemos Eduardo Leite, que era o prefeito do diálogo, né? Nós tivemos a Paula, que era a prefeita do capricho e do carinho, até um período atrás. Mas nós não tivemos o prefeito da determinação. Nós nunca tivemos este conceito. E ele vai construir esse conceito, ele vai passar essa percepção. Aquela coisa da identidade versus a percepção de imagem, reputação. A gente tem um conceito de reputação. E ele vai vender isso. Então, quando a gente olha o resultado, eu quero assim lembrar qual o resultado da eleição. Nós temos um prefeito eleito e uma nova força política. Exato. Eu acho que isso tá bem a claro, síntese, né? A gente tem que entender isso. Peronde foi vitorioso. Não ganhou a prefeitura, mas se consolidou como uma nova força política na cidade. Para além de ser representante da direita.